foi o Centrex, que eu não sei nem se ainda permanece. O Centrex era a ideia de nós termos um centro de excelência, para nós não atendermos somente a população pobre, mas podermos dar, como nós temos os melhores especialistas dentro de todas as áreas, né? Então, nós termos também possibilidade de contar com eles e assim fazermos um intercâmbio com a sociedade de uma maneira geral, que eu acho muito importante, até hoje se fala muito nisso, que a universidade, ela não se mostra à sociedade. Então a sociedade não sabe o que é feito dentro das diferentes faculdades. E nós prestamos um serviço muito grande à comunidade. Só que isso tem que ser mostrado para a comunidade. Quando nós vamos pedir alguma coisa, verbas particularmente, a sociedade quer saber o que nós damos em troca. Então, a ideia do Centrex foi essa. Também eu via, digamos, a importância de nós desenvolvermos a parte de ergonomia no ensino. Então, nós trouxemos o simulador, que em realidade foi pouco usado, mas em compensação nos trouxe convênios muito bons com o Japão. Houve na época uma troca muito grande de professores que iam para lá, vinham para cá, e isso foi muito bom. Enfim, eu brinco, administrar é andar de chapéu na mão, né? Porque eu tive um dia a ideia de fazer um congresso só aplicado à docência e pesquisa. E então me disseram, você quer dinheiro? Você tem que falar com o pessoal do Fiesp, da Fiesp, Federação das Indústrias. E é por isso que eu entendo, digamos, que atualmente o congresso se preocupe mais com os estandes do que eventualmente até com a parte científica. E eu fui conversar lá com os chefões, né, da Fiesp para ver se arrumava dinheiro para esse congresso, que foi o primeiro e o último, porque depois não houve continuidade por uma série de razões que não interessa entrar agora em discussão. E foi muito bom, porque se inscreveram 4.000 pessoas do Brasil inteiro só para falar sobre docência e pesquisa. Então, foi um congresso excelente feito pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Comecei também um jornalzinho mensal, chamado FUSP Informa, onde eu procurava mostrar tudo o que estava acontecendo na faculdade. Eu acho que a gente deve deve ser transparente na administração. Em relação aos funcionários, eu fiz uma horta, fiz um coral. Provavelmente essas coisas se perderam, assim como para os alunos eu tinha feito um centro de convivência, dei um espaço para eles montarem um centro acadêmico que não existia, era também num galpão. Enfim, administrar é isso. A gente, de repente, de docente, como nós não temos curso de administração, felizmente eu tive bons assessores. Aqueles que não eram bons, obviamente, a gente dispensava e colocava alguém que pudesse realmente nos ajudar. Na minha época existiam 3 assessores, não sei como as coisas andam agora. Era o assessor didático, assessor administrativo e assessor financeiro. Então essas 3 pessoas despachavam comigo todos os dias para eu saber de todos os problemas que iam acontecendo e tentar resolvê-los. Vamos pegar um pouquinho a história da odontologia no Brasil. Eu diria que mais ou menos até a década de 50, a odontologia era considerada como uma profissão menor, uma profissão manual. Por quê? Porque nós não tínhamos na faculdade as ciências sociais, nós não tínhamos as ciências básicas, né? Então, nós éramos considerados, se dizia que ia para a odontologia
quem fugia da medicina, né? Então havia um captis diminutio. Com a entrada das ciências básicas e posteriormente das ciências sociais, com o início das pesquisas, então nós nos transformamos naquilo que nós somos hoje. Então a pesquisa foi extremamente importante, a introdução disso foi extremamente importante para nós. Eu particularmente acho que agora está havendo um exagero no sentido de se pensar apenas em produção, que eu chamo de produção científica, né? Quer dizer, o CAPES quer produção em revistas internacionais e tudo mais. Então, certos professores que deveriam estar dando aula com a sua experiência e tudo mais, eles acabam se preocupando, porque hoje em dia o que importa é você ter no currículo Lattes uma série de trabalhos publicados e em nível qualis internacional. Ora, cada um de nós tem tendência maior ou menor para uma das coisas. Digamos, eu acredito que o professor Ney Soares de Araújo, que tem um laboratório de patologia e tudo mais, ele tem mais facilidade na área de pesquisa. Outros professores, eles têm uma tendência maior a lecionar, que é a função primeira da gente. Então, nesse aspecto, eu não acho que deveria se forçar tanto o professor na produção apenas de trabalho, porque ele é desviado das aulas, que eu penso são extremamente importantes para formar o profissional. Acho que realmente formar o profissional generalista é importante, porque hoje em dia a gente é mandado de um lugar para o outro lá fora, né? Eu tenho um problema de dentística e eu atualmente pergunto: quem é o bom em dentística? Quem é o bom em endodontia? Quem é o bom em periodontia? Quem é o bom em prótese removível? Quem é o bom em implante, né? Então, se estratificou demais a coisa. E é por isso que os cursos de especialização foram crescendo, a demanda foi crescendo para esses cursos. Porque o indivíduo, quando se forma, ele fica perdido. E agora? O que eu faço? Quer dizer, eu me formei, e daí? Né? Então surgiram os cursos de especialização. Eu acho que deve se formar o generalista, mas hoje em dia se fala em interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, coisa que em alguns lugares ainda está muito longe de acontecer, por razões as mais diversas. Muita gente não entende nem o que é currículo, eu diria. O pessoal pensa que currículo é grade horária. Grade horária é uma maneira de se organizarem as coisas dentro do tempo, né? Daí o nome grade horária. E eu me lembro que quando a gente queria eventualmente mudar, por exemplo, a minha disciplina, eu dava numa época odontologia legal, que já era uma disciplina maldita pelos alunos, porque assim como o médico quer andar com estetoscópio, o cirurgião dentista quer ir para a clínica e trabalhar com o seu motorzinho, né? Então, odontologia legal. Tem uma janela sábado à tarde, vamos pôr a odontologia legal. Dizia, puxa vida, né? Já tenho toda a dificuldade de dar uma disciplina que o aluno não quer, ainda vai botar no sábado à tarde, imaginem a motivação que o aluno vinha, né? Então, currículo é uma coisa diferente. Nós temos que pensar, em primeiro lugar, como deve ser a formação do aluno, que formação nós queremos.
Porque dizer que vamos formar um generalista, isso se ouve falar há anos. A Beno falou num congresso nisso e ficou. E realmente, eu acho que deve se formar um generalista. Agora, como formar esse generalista? Essa tem que ser a preocupação, exatamente, da congregação, né? Como é que vamos formar esse generalista? Porque se cada um fizer como era feito, digamos, eu não vou diminuir minha carga horária porque eu tenho que dar X horas de cirurgia, X horas de dentista. Não cabe, não cabe. Não se forma generalista dessa maneira, né? Então aí é um problema do diretor também saber navegar com todos esses problemas e saber o que ele quer, né? Para isso existe também um diretor, acima dele o reitor, enfim, as coisas caminham por aí. Eu penso que a formação de um generalista é importante, mas é complicado. Hoje em dia já se fala até em ensino à distância, já não se fala mais em pós-graduação, né? É ensino à distância. É bom isso? Acho que tudo que aparece tem um lado positivo e negativo. A gente tem que saber balancear essas coisas, ver e transformar tudo em positivo, né? Quando eu fiz faculdade, só existia uma possibilidade: entrar na USP ou não fazer odontologia. Em São Paulo tinha a PUC, em Campinas, e as faculdades de Bauru, Ribeirão Preto. Eu queria fazer em São Paulo. Era o que existia. Havia um grande excedente do vestibular. Muita gente ficava de fora. Então, as famílias começaram a se revoltar, porque o indivíduo, ele conseguia uma média boa, mas não conseguia a vaga na faculdade. Então, nós tivemos um ministro da Educação, Jarbas Passarinho, que atendeu aos anseios, aos clamores na época da população e disse: vou fazer como um animador de auditório. Vocês querem bacalhau? Vocês querem banana? Vocês querem faculdade? Comparou as faculdades a bananas, a bacalhau. Vamos abrir faculdades. E realmente elas foram abertas. Então, na época também, quem estava aqui dentro disse: agora abrindo faculdades particulares, assim, como é que vai ficar o mercado de trabalho? Eu dizia: calma, o mercado de trabalho ele se autorregula. Quer dizer, se formar muita gente, quantos fazem a diferença? Outro dia eu estava lendo um autor que dizia que 5% faz a diferença, o resto é comum. Então, digamos, abriram muitas faculdades? Abriram. E havia corpo docente? Não. Então, começam os cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. Para quê? Para formar docentes e pesquisadores. Você me pergunta se há campo de trabalho? Eu digo sim, há campo de trabalho, porque estão abrindo faculdades, né? E acho importante se formarem docentes e pesquisadores, porque a época do empirismo, como eu peguei, acabou, né? Não é possível se formar um professor como eu fui formado, digamos, indo para cá, indo para lá, falando com lá. O meu professor dizia que eu era um carrapato, porque se eu achava que você tinha alguma coisa para me orientar, eu grudava, né? E até acho que o jovem deve fazer isso com certos professores. Quer dizer, se ele acha que aquele professor tem alguma coisa a oferecer para ele, ele deve fazer isso, chegar a ele. Não é fácil, nem sempre é fácil, mas depois se tornam grandes amigos, quando eles percebem que não vão perder tempo com você, que realmente você quer alguma coisa, você quer chegar lá, né? Então não foi fácil chegar a um Walter Lazer.
Não foi fácil o início da minha carreira, mas as coisas vão caminhando. Então, eu acho que, digamos, eu atualmente dou aula em nível de pós-graduação stricto sensu, dou aula no mestrado. Então, eu acho que tem campo para esses que querem se diferenciar. Os outros vão ficar para trás mesmo, em qualquer lugar, né? Então, eu acho que o mercado de trabalho é que regula isso. Tem campo? Tem. Para os especialistas? Tem. Para quem vai fazer stricto sensu? Tem. Agora, tem que ser bom. Hoje em dia tem que ser bom, porque a concorrência é grande, justamente, né? O número de indivíduos que se formam, quer em nível de graduação, quer em nível de especialização, quer em nível de pós-graduação, é grande. Quem vai sobrar? Os bons. Se espera, pelo menos, que isso aconteça, né? Quando a gente está na faculdade, é uma coisa... Eu vivi muito a faculdade. Como eu falei, eu girava em torno dela e pensava, um dia eu vou entrar. Quando eu entrei, então, eu procurei ser alguma coisa no centro acadêmico, cheguei a diretor social, organizava bailes e a entrada era um livro para a gente começar uma biblioteca dentro do centro acadêmico. E eu tive colegas que se tornaram expoentes na odontologia. Por exemplo, o professor Simão Con, já falecido, que foi um dos maiores periodontistas que nós tivemos. O professor Davi Serson, ele que praticamente foi um dos pioneiros de implantes. Quando ninguém falava em implante, ele começou a falar, foi meu colega de turma. A gente achava que, naquela época, os agulhados traziam muitos problemas e eu mesmo era contra. Hoje em dia, é uma das áreas mais procuradas dentro da odontologia, né? Então, a minha época acadêmica foi muito gostosa, muito agradável no contato com os colegas. Agora, professores, eu tive professores com quem eu me dei muito bem, e como era a época dos catedráticos, tinha professores que a gente não gostava tanto e, inclusive, transmitia essa antipatia para a matéria. As coisas iam acontecendo. Eu não vou citar o nome dos que eu não gostava, né? Mas posso citar os que eu gostava, e às vezes até as coisas aconteciam casualmente. Assim como eu falei que eu me tornei docente casualmente, na aula de histologia, um professor trouxe uma lâmina da Escola Paulista de Medicina, onde ele também lecionava, e disse, hoje todo mundo vai tirar ou 0 ou 10. Bom, e colocou a lâmina, o primeiro aluno, número 1, foi lá, olhou, errou, teve 0, e assim foi indo, tal. Eu era o número 63, letra M, né? Era por ordem alfabética, e faltava um tecido só. Quando eu tive que olhar para o microscópio, eu olhei e falei o tecido que faltava. Ele, parabéns! Sabia que com esse nome o senhor acertaria, né? E se tornou meu amigão, porque nas outras vezes eu chegava lá e dizia, o senhor tem 7 sem olhar. Quer olhar? Eu sou besta. Eu ficava com 7. Então, passei em histologia praticamente tranquilo, né? Já outro professor, um dia eu entrando na faculdade, eu morava perto dela e eu fui com um sapato assim diferente. Ele virou para mim e disse, onde o senhor comprou isso? Tem para homem?
Eu respondi para ele, sim, o senhor quer que ele compre um par? Ele disse, quero ver se o senhor me responde tão depressa nos exames como o senhor respondeu agora. E quando entrava para o exame oral, que nós tínhamos escrito, e oral, no exame oral ele dizia, o senhor senta aqui comigo. E eu entrava bem. Eu estudava e entrava bem, porque o professor, quando quer ferrar aluno, ele ferra. No fim do ano, eu cheguei para o então catedrático e disse, olha, eu não quero nota, eu quero só mostrar que eu sei a matéria, eu gostaria que o senhor me examinasse. Ele me examinou, eu tive 10, saí feliz da vida. E um dia, descendo com o professor Arbenz, o professor que gostava de mim desceu junto e, abrindo a porta do elevador, veio esse outro. Então esse outro falou, você pegou o pior aluno que eu tive para assistente. Aí virou o que estava ao lado e disse, foi o meu melhor aluno. Em realidade, eu nem fui o pior naquela matéria, nem o melhor na outra. Eu fui um aluno normal, né? Para se ver que, digamos, às vezes um professor pode atrapalhar a vida de alguém. Como um colega, você perguntou de colegas, minha vida acadêmica, eu tive um colega que um professor chegou para ele e disse, o senhor não vai passar na minha matéria. E realmente ele tentou aquele ano, tentou no ano seguinte, tentou uma terceira vez e desistiu. Encontrei ele um dia fazendo cascolar por aí, porque aquele professor cismou que ele não ia se formar. Por quê? Não me pergunte que eu não sei. Então, vida acadêmica é uma vida gostosa, quando a gente se dá bem com os professores, né? E, de uma maneira geral, eu acho que eu me dei bem com a maioria deles. Tive alguns problemas, um até que eu posso contar assim, curioso e gozado, porque eu estudei muita microbiologia e no exame oral me caiu Pasteur, a vida de Pasteur, que eu conheço bastante, mas eu tinha estudado tanta coisa de microbiologia e caiu história da microbiologia e ele queria, eu quero a vida de Pasteur. Eu comecei a falar o que eu conhecia da vida de Pasteur, quais foram as experiências que ele tinha feito, né? E tudo mais. E ele, que mais? Que mais? Que mais? Numa hora eu não sabia mais nada de Pasteur, eu peguei, virei para ele e disse, eu sei o nome da mulher dele, mas falei em tom jocoso. Ele disse, como assim? Quem era? Como era o nome dele? Eu disse, Esteriliza Leite. Eu fiz um trocadilho porque ele estudou a esterilização do leite, né? E ele ficou bravo, ele não entendeu a brincadeira, ou não aceitou e disse, para fora, o senhor acaba de ofender o pai da microbiologia. E eu tive 0, né? Porque naquela época, catedrático dava 0, não tinha quem apelar, né? Então, quando me perguntam, digamos, que tipo de aluno eu fui, eu digo que eu fui um aluno mediano. Teve matérias que eu me saía melhor, teve matérias que eu me saía pior. Eu acho isso normal. A gente é jovem e agora eu tenho que entender como são os jovens de hoje. Mudou muito. Como eu falei, digamos, até a década de 50 era uma coisa, ser professor. De 50 a 70, mais ou menos, nós tivemos um platô em que ser professor de odontologia era o máximo. Então, os professores de odontologia, principalmente das clínicas, andavam com seus carrões, com as suas pulseiras de ouro, e se dizia, pô, entra na odontologia, que você vai ganhar dinheiro. Mudou a coisa. Médicos diziam para os filhos fazerem odontologia, porque a odontologia dava dinheiro. Depois começou uma queda, justamente quando abriram todas aquelas faculdades que eu falei. Então, é óbvio que não houve tempo de formação do corpo docente, porque um verdadeiro professor não se faz de hoje para amanhã. O professor tem que ficar ao lado de alguém, começar lá por baixo e devagarzinho ir se formando.
Por isso que se diz, digamos, atualmente se fala que no doutorado se corta o cordão umbilical. No meu tempo se dizia que era livre docência. Porque na livre docência você faz as 5 provas. Você faz a didática, você faz a prática, você faz a prova escrita, o currículo e a defesa da tese. Então, você passando por tudo isso, acho que alguma experiência se adquiriu. O vestibular nós tínhamos exame escrito e exame oral. Quem não tinha pelo menos nota 3 no escrito, não fazia o exame oral. Com isso já se eliminava um monte de gente. As disciplinas eram português, física, química e biologia, né? E assim era o vestibular na época, né? O exame escrito não era colocar xizinho, não era prova objetiva. Você tinha tinha 3, 4 dissertações para fazer sobre aquilo que caía naquele ano. E depois você ia para o exame oral, onde você tinha 3 examinadores em todas as disciplinas. Então, digamos, biologia, você tinha o professor que examinava biologia propriamente dita, um que examinava botânica, um que examinava zoologia. E assim ia indo, né? Se você passava, você ingressava na escola. Na escola, no meu tempo, nós nos formávamos em 3 anos. Então, entrei no 4º centenário de São Paulo, 54, 56 eu saí. Nós tínhamos um primeiro ano em que se dava materiais, se dava microbiologia, se dava alguma coisa que hoje se chamariam ciências básicas, né? E no 2º e 3º ano existia a clínica, clínica 1 e clínica 2. A clínica não era dividida como ela é agora. A gente passava por sessões. Então, digamos, passava pela cirurgia, pela dentística, pela prótese, mas era tudo uma única clínica. Quem era o chefe da clínica quando eu fiz a faculdade era o professor Cervantes Jardim. A clínica 2 era com o professor Paulino Guimarães. Eram pessoas bastante diferentes. Quem fez o curso com um, com outro, um era mais teórico, o professor Cervantes era mais teórico, o professor Paulino exigia aquilo que se chamava trabalho mínimo. Se não conseguia completar um determinado trabalho, estava reprovado automaticamente, né? Então, era uma coisa mais rigorosa. A clínica funcionava assim. Depois, a clínica foi se estratificando. E com essa estratificação se pensou naquilo que hoje se chama clínica integrada. Qual era a ideia? Integrar novamente aquilo que tinha se desintegrado no caminho, né? Mas até hoje eu tenho a impressão que a clínica integrada não cumpriu a ideia. Porque o que a gente sente é que o aluno sai pensando já numa especialização. O que acontece também na medicina, diga-se de passagem, não é? Quer dizer, não é só na odontologia. Já dei aula na veterinária, já dei aula em educação física e realmente o pessoal procura mais ou menos aquilo que tem mais tendência, aptidão, vontade. É normal que se procure alguma coisa onde você se realize, né? O professor José Barbosa e o professor Baldassi foram os meus professores de cirurgia. O Baldassi ficava mais na teoria. O professor Barbosa me ensinou desde como se dá uma anestesia até se fazer a avulsão, né? Não existia a cirurgia bucomaxilofacial. A coisa mais desenvolvida era a prótese bucomaxilofacial, né? Então, a gente sofria um pouquinho em relação à formação nessa área, apesar do título ser
cirurgião dentista. Eu acho que esse problema a faculdade atravessa os anos e agora talvez as coisas comecem a melhorar, porque nós temos alguns cirurgiões que se tornaram, que eu sei, titulares. Então, quem sabe comece a se desenvolver mais essa parte de cirurgia buco, que eu acho muito importante. No meu tempo, a gente ficava só na cirurgia menor, não se falava em cirurgia maior. Dentística era black, né? Não existiam grandes coisas. E era cirurgia e prótese. A prótese, a gente passava pela prótese removível, pela prótese fixa e pela prótese total. Eu grudei num professor que eu gosto muito e que acaba de se aposentar no consultório, quando ele fez com 80 anos, o professor Silas da Cunha Ribeiro. Ele era o meu guru dentro da prótese. Eu adorava ver ele trabalhar, porque o homem tinha uma mão tremenda e se tornou depois o meu cirurgião dentista e de toda a família. E quando ele falou que ele ia se aposentar, eu perdi outro baluarte, digamos, né? Eu gostava muito dele. Gosto até hoje. Ele é vivo e é uma pessoa extraordinária, além de tudo, né? Então, eu tive a sorte, eu digo, de conhecer grandes professores. E não só conhecê-los de longe, como me achegar a eles e tê-los como orientadores, né? Porque não existia o orientador oficial. Eu digo que hoje em dia a gente tem orientadores oficiais que não tem tempo de orientar, às vezes. Aí é uma complicação, muita gente reclama disso. Poxa, eu não tenho condições de encontrar o meu orientador, estou perdendo tempo porque eu não encontro o meu orientador, né? Naquele tempo, a gente procurava o orientador. Não existia o orientador oficial, mas aquele que eu sabia que podia me ensinar alguma coisa, eu ia procurar. E ficava atrás até conseguir alguma coisa, né? Também eu digo que tem certos trabalhos, justamente porque se exige, tem que ter produção, eu digo, olha, tem trabalho formal que vai para o formol. Quer dizer, o indivíduo faz porque ele quer conseguir um título. Como eu te disse, eu comecei de forma diferente, a gostar da pesquisa, né? A coisa tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro, como acontece geralmente. Digamos, o orientador está interessado numa determinada linha de pesquisa, ou então a faculdade agora está com determinadas linhas de pesquisa e eventualmente o indivíduo não é isso que ele gostaria de fazer, mas tem que fazer. Aí há uma dissociação daquilo que ele gostaria e daquilo que ele faz. E eu sempre digo que a gente tem que trabalhar com prazer, né? Eu dou aula até hoje porque eu tenho prazer em dar aula. Eu acho que a gente passa grande parte da nossa vida na profissão. Então, se você não gosta, é triste. Porque fazer alguma coisa que você não gosta, só porque você vai ganhar pão nosso de cada dia, é complicado. Tem gente que se submete. Não é o meu caso. No dia que eu achar que eu não tenho mais satisfação em entrar numa sala de aula ou de pesquisar alguma coisa, eu vou parar. Você tem que lembrar que eram 3 anos. Então, digamos, em 3 anos nós tínhamos que aprender tudo, de tudo um pouco. Realmente, digamos, quando a gente saía, era complicado. Cortar o cordão umbilical, não ter mais o assistente, porque ter o assistente ao lado é mais tranquilo, né? Qualquer coisa, ele resolve o problema. Não ter o assistente ao lado, você tem que se virar. E depois de 3 anos, era complicado. Eu acho que o ensino melhorou tremendamente com a entrada das diferentes disciplinas. Agora, essas disciplinas, elas têm que conversar entre elas. Eu vou dar exemplos do que me aconteceu na direção. Eu achava importante haver psicologia,
né? Porque eu tinha uma formação diferente. Então eu queria que viesse um professor da psicologia para falar sobre a ansiedade que um paciente tem, ou que um recém-formado tem ao iniciar sua clínica, como se trabalha essa ansiedade, o que é a ansiedade, qual a diferença entre ansiedade e medo e assim por diante. Ou então antropologia, eu fui conversar com o pessoal e a minha ideia é lhes darem uma antropologia cultural, porque nós temos que saber quem nós estamos tratando, se é um indivíduo de uma determinada classe ou outra, como se comportar, né? Acontece que a teoria era boa, na prática foi um desastre. Por quê? Porque se mandava um professor da psicologia para odontologia e ele vinha aqui falar sobre a vida de Freud. E aí o aluno de odontologia chegava para mim e dizia, mas eu não estou interessado na vida de Freud, eu quero saber por que eu estou tendo psicologia. Ou então, quem foi mandado da antropologia veio falar sobre uma tribo indígena. E o aluno de odontologia lá queria saber daquela tribo indígena. O que faltava? Faltava relacionamento, faltava conversa. E eu acho que isso falta até os dias de hoje. Há necessidade de um entendimento do que se quer na faculdade, né? E isso é uma coisa complicada para qualquer direção, porque mexer com as pessoas é complicado. Então, tem que se saber como é que se faz. Eu vou citar alguma coisa, digamos, numa determinada época, interessava aumentar a carga horária das básicas aqui na faculdade, porque com a introdução do Instituto Biomédico e Biociências, nós perdemos uma série de coisas que agora a gente está tentando resgatar, não é? Então, ficamos sem esse alicerce. E foi nomeada uma comissão. Eu, o professor Lincoln Stigel e o professor Tadashi Tamaki, para conversarmos com o diretor desta outra unidade. E ele foi muito claro, ele disse, eu não posso fazer isso, porque vão me comer a alma aqui dentro, porque eu vou diminuir a carga de determinados professores. Eu não posso ceder isso a vocês. Então, veja, já não se trata de uma unidade, e sim o problema de relacionamento entre unidades, né? Então, este é um problema sério, esse é um problema muito difícil de ser ultrapassado, porque cada pessoa, e é normal, acha a sua matéria importante, senão não estaria dando aula sobre isso, né? E não quer ceder. Ninguém pensa no todo, cada um pensa na sua parte. Este é o problema. Então, teríamos que fazer seminários, teríamos que fazer congressos, teríamos que fazer alguma coisa para homogeneizar esse pensamento, para ninguém se sentir diminuído e sim colaborando com uma coisa maior, que é a formação do aluno, que é o generalista. Um fato divertido, na direção, como eu falei, o que se passa na sala de um diretor, só o diretor sabe. Então, um dia entra um professor e diz para mim, minha mulher está com outra pessoa. E estava chorando. E eu até ia começar a dizer, bom, mas isso é normal, acontece, tanta gente se separa, grande coisa, tal. Ele falou, me trocou por outra. E aí eu não sabia o que falar para ele, quer dizer, não sei se é divertido, era para chorar, quando nem ele estava chorando. Só que quando a gente conta, aí passa a ser um fato diferente, totalmente, porque é o que eu digo, entre quatro paredes acontecem as coisas mais curiosas.
como, por exemplo, a vida particular de um professor que naquela época estava desesperado com este fato, né? Eu tive muitas coisas divertidas enquanto aluno também, e enquanto professor. Agora, marcante, para mim o doutorado foi marcante, porque eu fui o primeiro, então, na congregação antiga da Rua Três Rios, que ele encheu de gente, não cabia. Estava saindo, tinha aquela escadaria toda, estava cheia de pessoas, tinha gente de tudo quanto é lugar, porque era o primeiro. E um dos professores chegou para mim, como eu fui o primeiro, não havia ainda normas muito estabelecidas. Então eu entreguei um currículo, mas não tinha entregado as provas do currículo. Quer dizer, digamos, eu podia colocar lá que eu fiz um trabalho X, mas eu não trouxe o trabalho. E esse professor, Nilceu Marques de Castro, professor de histologia, disse: eu quero que o senhor me traga as provas, que eu achei extremamente válido. Só que na hora, meu Deus do céu, a gente ficava na sala do secretário, o secretário se chamava Baiô, então eu estava na sala do Baiô esperando o veredito do pessoal em relação àquilo que eu tinha entregue, para depois poder fazer o concurso. Aí me chega esse professor intimando a entregar as provas. Felizmente, eu estava com tudo organizado na minha casa e eu morava perto da faculdade. Então eu pedi um tempo para ir até minha casa e trazer. Eu morava perto da faculdade e eu trouxe os documentos. Aí ele disse: eu nem vou olhar, porque eu te conheço. Só que pode vir um paraquedista amanhã que eu não conheço. Então eu quero que se registre que tem que se entregar o currículo e a documentação, como se faz até os dias de hoje, né? E foi o primeiro susto que eu levei, né? E hoje eu acho gozado, mas na livre docência, um dos meus examinadores foi o professor Reinaldo Schwint Furlaneto. Era professor de microbiologia. E ele estava com cólica renal, mas eu não sabia. Então, ele me fazia uma pergunta, e justo caiu uma parte imunológica que ele entendia muito, eu sabia que ele entendia muito. Ele me fazia uma pergunta, de repente dava uma cólica nele, fazia uma cara feia e saía. Então eu estava falando um monte de bobagens para ele, né? E ficando cada vez mais desesperado, porque ele voltava e de repente dava outra cólica, ele saía. E quando terminou a prova, eu cheguei para um assistente dele e disse: olha, eu devo ter ido bem com todo mundo, mas com teu chefe eu devo ter dito um monte de bobagem, porque pela cara dele e ele me dava as costas. Então ele disse: não, ele estava com cólica, ele saía, eu dava uma injeção de Buscopan para ele poder continuar. Então, olha, digamos, a importância que ele deu de estar na minha banca. O indivíduo com cólica foi lá me examinar. E curioso, agora o filho dele é meu médico na parte de endocrinologia, e ele disse que aconteceu a mesma coisa com ele em relação ao rapaz jovem, que ele estava com cólica e foi examinar com cólica esse rapaz. Agora eu dou risada de tudo isso, né? Mas na hora a gente não sabe o que está acontecendo, né? Eles é que estão com a faca e o queijo na mão. Aliás, a gente brincava, porque na congregação, no início, lá na Três Rios, o examinando ficava assim embaixo, né? E os examinadores em cima e todo mundo usando beca. Então a gente dizia: 5 urubus na minha frente, eu tenho que enfrentá-los, né? E eu os enfrentei. Enquanto eu estava sendo examinado, eu era um leão. Agora, depois eu tinha a minha reação psicossomática, né? Eu sofria depois, né? Enquanto não passava o concurso, eu estava firmão.
E assim foi em todos os concursos. E tive grandes examinadores também. Eu posso me gabar, eu tive o professor Flamínio Fávero como examinador, eu tive Armando Rodrigues, eu tive no concurso para titular Hermínio Marques Porto, um dos maiores professores de direito penal, né? Então, eu quando lembro, eu lembro com uma nostalgia gostosa, eu chamaria, né? Uma nostalgia gostosa. Eu não gosto de dar conselhos, né? Eu não gosto de dar conselhos porque acho que cada um sabe da sua vida, mas mudou muito o alunado, realmente. Como eu disse, quando eu entrei, o professor entrava numa sala de aula, todos os alunos levantavam, enquanto ele não fazia sinal para sentar, ninguém sentava. E, digamos, o professor entrava com seu séquito de assistentes, e assistente era aquele que assistia às aulas dele, ficava de lado assistindo às aulas do catedrático. Só o catedrático dava aula teórica. E ai de quem abrisse a boca, né? Eu me lembro do meu chefe me dizendo, inclusive, em nível de pós-graduação, ele dizia, olha, primeiro dia de aula, o senhor dá 2 pares de coices no peito do aluno para ele saber quem é o professor e quem é o aluno. Eu nunca fiz isso e, digamos, cada um tem a sua maneira de ser, né? O alunado mudou bastante. Quando eu terminei a minha gestão aqui, o professor Nicolau Tartamano me disse, não, você agora fica 4 anos afastado, depois você volta. Assim como, digamos, voltou Edmir, e o Adamastor, que ficou um tempão. Então a ideia era fazer uma espécie de dobradinha. Eu falei, não, eu acho que o que eu tinha que fazer, eu fiz nesses 4 anos, né? Se fiz direito, ótimo. Se não fiz, um outro que faça melhor. Eu vou me aposentar no fim do ano. Então, como ele era diretor da Unip, ele disse, se você for se aposentar mesmo, você vem trabalhar comigo. E foi o que aconteceu. Então, em realidade, eu nunca me aposentei, né? Eu até brinquei com o professor Flávio Fava de Moraes, que se tornou reitor depois, era colega, né? Porque a gente é chamado de inativo. E eu disse, poxa, eu não sou inativo, né? Eu continuo nativo até hoje. Ele disse, mas você sabe que em direito, esse é o termo, né? Eu disse, claro que eu sei, eu estou brincando. Então a gente é chamado de inativo, mas eu não tive essa inatividade, porque eu fiquei até fim de 93 aqui, e em 94 fui trabalhar na Unip. Inicialmente com os alunos da graduação. E aí aconteceu realmente um fato curioso. Se você quer que eu conte, já não é dessa faculdade. Eu fui dar aula, como sempre dei. Só que eu tinha me afastado de aula, porque quando você é diretor, você tem que despachar, como eu falei, com o assistente administrativo, com o assistente financeiro, com o assistente acadêmico, você tem que dirigir a congregação. Se o reitor vai contar cara, eu fiz parte de uma série de comissões, como, por exemplo, Comissão de Legislação e Recursos, que eu era advogado também, eu fiz parte da Comissão de Regimes de Trabalho. Então, o tempo é absorvido pela administração. Você não dá aula. Bom, termino a minha gestão e depois eu vou para a Unip, onde volto outra vez a dar aula na graduação. E eu olho para o pessoal e o pessoal está sorrindo, né? Está brincando. E eu percebendo que a minha aula não está agradando. E eu estava acostumado a dar aulas, modéstia à parte, que agradavam. Tanto isso é verdade, digamos que alguns foram fazer direito, porque eu dava bonitas aulas de direito aplicado à odontologia. E eles queriam aprender mais. Atualmente, nós temos uma titular de bioestatística na saúde pública, a Sabina Gottlieb, que foi minha aluna. E gostando das minhas aulas, foi fazer bioestatística. Então, eu dava aulas que motivavam os alunos. E lá eu vi que eu não estava motivando, não estava muito, né? Não estava agradando.
Então, eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, que ela é especialista em currículo e avaliação. E eu falei para ela, olha, vai avaliar uma aula minha, porque eu acho que eu não estou agradando. E ela foi. E eu dou uma olhada, de repente, para a turma, e ela também estava rindo. Eu fiquei bravo, né? Quando terminou a aula, eu disse, escuta, não te chamei aqui para você rir. O que está acontecendo? Ela disse, você está com uma linguagem datada. Eu disse, como assim? Ela disse, numa hora você falou, se vocês não fizerem tal coisa, vocês vão dar com os burros na água. Aí começou a surgir um burburinho entre eles, né? Mas burro entra na água? O que ele falou? Burro na água? E ela começou a rir, porque o aluno não fala atualmente essa linguagem. Aí eu disse, como é que eu faço? Ela disse, não sei, entra na MTV, entra no chat, vê como é que está conversando o pessoal de 20 a 30, né? E aí eu comecei a entrar no chat, fisicamente. E aí passei a dar aula de uma forma diferente. Primeira aula eu entrava, dizia, eu colocava no quadro negro, digamos, RS, KKK, SMAC, a chamada internetês, né? E dizia, alguém conhece essa linguagem? Todo mundo, eu dizia, tá, eu vou ensinar uma outra. Só que aí eles estavam vendo que eu já falava a linguagem deles. Foi esse o meu reinício, digamos, na graduação. Mas é difícil. O aluno atualmente, ele entra quando quer, sai quando quer, a menina está no colo do rapaz, o professor entra, ela continua no colo do rapaz. Então, ou você se impõe autoritariamente, coisa que eu não gosto de fazer, ou então você sofre um pouquinho na mão dos alunos. O alunado mudou. Eu não vou dizer que para pior, são outros tempos, outros valores, outra educação. Existia uma formação moral básica que atualmente é mais difícil. Muitos têm pais separados, os que têm os pais juntos. Hoje em dia se fala em renda familiar, não se fala na renda do pai, do pater família, né? Vem de pater família, que era o chefe. Hoje em dia não é mais o chefe. Em certos lugares ele pode ser, em outros não é. E não há nenhum capítulo de minúcio nisso. Eu acho que são outros tempos. A gente tem que se adaptar. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, que definia a saúde como completo bem-estar físico, mental e social, hoje em dia fala que saúde é a adaptabilidade. Se você consegue se adaptar, você tem saúde. Se você não consegue se adaptar, você começa a ter problemas. Então, até hoje, eu tento me adaptar às circunstâncias que me rodeiam. E, enquanto der para eu me adaptar, eu vou ser professor. O meu namoro com a faculdade, ele começou antes do vestibular. Eu rodeava com a Três Rios, a antiga faculdade que está aqui, nesse quadro, e eu imaginava que um dia eu estaria nela, né? Mas nunca pensei que eu ia me tornar professor. Pensava em fazer faculdade de odontologia. E um dia, nos idos de 1954, ingressei na faculdade. Eu não fui um aluno nota 10. Eu, na época, gostava de dançar, eu gostava de cantar, eu gostava de namorar. Então, um dia, no último ano da faculdade, encontrei a pessoa, digamos, que mudou um pouquinho a minha vida. Que foi o professor Guilherme Oswaldo Armes, que era o chefe do departamento, então chamado de Higiene e Odontologia Legal, que é hoje o Departamento de Odontologia Social, né? Eu achava ele uma enciclopédia ambulante. E ele estava num restaurante, na Rua Três Rios havia um restaurante onde os alunos e professores comiam, nós éramos uma unidade, né? E eu um dia passei por ele estava comendo e lendo ao mesmo tempo um livro, né, estudando. E eu disse para ele, não tem tempo nem de comer sossegado? Ele disse,
se moços como o senhor, naquela época eu era moço, se moços como o senhor subissem lá em cima, que o laboratório dele era no 4º andar, quem sabe eu teria. Eu disse, tudo bem, quando é que o senhor quer que eu suba? E ele, para ver se eu queria mesmo, disse, o senhor sobe 9 horas da noite. Acontece que 9 horas da noite eu subi. Existia lá um laboratório, o laboratório tinha essas mesas todas azulejadas, né? Ele pegou um pote de dentes, colocou sobre a mesa e disse, classifica quantas anomalias. Eu olhei assim, pensei, o que ele quer, né? Então ele me disse, veja bem, estou começando a orientá-lo para o seu primeiro trabalho de pesquisa. Se todos os dentes fossem iguais, daria para fazer identificação pelos dentes? Eu disse, não. Então, vou pôr no quadro negro a classificação, quanto à forma, quanto ao número de dentes, né? E o senhor vai fazer o seu primeiro trabalho, que será sobre identificação pelos dentes. E aí me abriu a cabeça, eu que, digamos, eu estudava porque meu pai me obrigava, ele dizia, eu trabalho, você estuda, de repente inverteu a coisa, eu comecei a gostar daquilo que eu estava fazendo, eu queria saber o resultado depois de tudo aquilo, né? E ele me abriu então as portas para a docência, porque quando eu me formei, ele me convidou para ser aquilo que se chamava assistente voluntário. Ele tinha feito concurso para professor associado na época, só que o governador era Jânio Quadros e não nomeava ninguém. Então ele me disse, olha, enquanto eu não for nomeado associado, não sobra uma vaga de assistente. Que é aquilo que se chamava assistente. Então, você vai ter que ser voluntário. Eu disse, tudo bem, eu estou aprendendo. Então, eu fui durante alguns anos voluntário e iniciando a minha carreira, fazendo pesquisa, estando ao lado dele, procurando outros professores extremamente importantes na minha vida, como o professor Walter Lezer, já falecido, a professora Maria Aparecida Porcher Campos, já falecida, porque quando nós começamos, eram 2 unidades em uma. Se chamava Faculdade de Farmácia e Odontologia. Aliás, quando começaram, 3. A Faculdade de Farmácia, Odontologia e Obstetrícia. A primeira que se separou foi a Obstetrícia. E depois se separaram a Odontologia daquilo que hoje em dia é a Faculdade de Bioquímica, né? Então ficou só a Odontologia. Assim eu comecei a minha carreira, né? Fazendo um pouco de pesquisa e no mês de abril de 57, ele me pediu para dar minha primeira aula para os alunos, o que me assustou porque, digamos, era a turma com quem eu ia em chopada, eu ia dançar. Então, eu disse, será que eles vão me respeitar? Ele disse, não se preocupe com isso. Eu vou entrar e vou dizer que você está representando a cátedra. E naquele tempo, catedrático era respeitado. Então, ele entrou e fez isso. Olha, eu sei que o menino me contou que você... mas agora ele está representando a cátedra. Vocês vão ouvi-lo. E eu dei minha primeira aula. Claro que meio assustado, né? Meio nervoso, mas ele depois fez uma avaliação, e a avaliação foi positiva, e eu continuei então a dar as minhas aulas, sob a orientação sempre dele, porque ele chegou para mim nessa primeira aula e ele fez o seguinte, ele disse, olha, aqui está a minha ficha, o senhor quer ser papel carbono? Pode copiar. O senhor quer ser professor de verdade? Vai fazer sua aula. Vai planejar sua aula.
obviamente eu preferi planejar minha aula, né? E assim tenho feito até os dias de hoje. Aprendi muito com ele, não só essa lição, outras vieram depois, né? E eu, o ano passado, tive a felicidade, a satisfação de, nos 75 anos da Universidade de São Paulo, ser homenageado como o primeiro doutor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Eu me lembro que até a reitora disse, nossa, como ele é jovem, porque os outros todos tinham 90 e poucos anos, até que eu era jovem, né? Realmente, quando apareceu o doutorado, se inscreveram 3 elementos do meu departamento. Eu era o mais jovem deles. Um deles precisou de bioestatística. Eu dava aula de bioestatística, mas ele não quis a minha orientação. Ele foi procurar uma professora, que foi minha professora, a professora Elza Bercock, sabe? Muita estatística. Só que, digamos, ele fazendo isso, ele tinha que marcar entrevista, e o trabalho dele foi se atrasando, porque ela não tinha só ele como orientador, orientando, melhor dizendo, né? O outro fez um trabalho experimental e faltou ração de um lote de ratos para ele, ele perdeu um lote de ratos e atrasou o trabalho dele. Como eu já entendia um pouco de metodologia científica, porque eu tinha tido cursos com o professor Walter Lezer, o meu trabalho foi planejado direitinho. E chegou um dia, eu disse, olha, meu trabalho está pronto. Então o professor disse, entrega na secretaria e defende. E foi o que eu fiz. Eu defendi o trabalho, me tornei o primeiro doutor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, e eu tenho esse orgulho de ser primogênito, digamos, dos doutores. Segui a minha carreira, e quando fui fazer livre docência, o professor Wilson da Silva Sasso, que era o professor de histologia, chegou para mim e disse, se você quer fazer livre docência, você tem que entrar em tempo integral. Eles não aceitavam que a pessoa tivesse consultório e ficasse na faculdade, na época. O que eu acho errado, mas naquela época se pensava assim. Então tive que fechar o meu consultório e fiz a livre docência. Então, em termos de carreira, digamos, eu fui contratado em 59, fiz o doutoramento em 63, 68 eu fiz a minha livre docência, 72 eu me tornei associado, 78 eu fiz o concurso para titular, fiquei como chefe de departamento até ser eleito para ser diretor da escola. E a minha gestão foi de 89 a 93. Quando peguei a faculdade, ela estava um pouco dividida politicamente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar unir essas diferentes alas políticas. Eu me preocupei em preencher as vagas de professor titular, que havia muitas vagas não preenchidas. Então, muitos professores estavam reclamando por que elas não eram preenchidas. E eu tratei de preenchê-las. Com isso, houve necessidade de reestruturar toda a congregação, porque cresceu o número de representantes de professores, de funcionários, de alunos. Então, houve necessidade de sonorizar a congregação, né? Tudo isso foi feito na minha gestão. E
quando eu descia a falar com o reitor, a minha preocupação era que nós não éramos uma unidade. Nós estávamos espalhados na cidade universitária em galpões. Por exemplo, o meu departamento ficava à frente onde é o hospital da veterinária. Então, a gente ficava lá. Imagine no curso noturno, digamos, um aluno tendo aula comigo lá, e depois ele tem aula na clínica, que era no hospital universitário, depois ele tinha uma outra aula num outro galpão, então era um absurdo total. Então eu dizia para o reitor, os problemas internos da faculdade eu resolvo. Agora tem um problema que eu preciso do reitor. Por quê? Porque o dinheiro vinha do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma parte. E se ele não desse o amém, eu não poderia fazer a faculdade. Então eu trouxe o reitor para cá, mostrei as fundações que estavam se estragando, feitas na época do Arão Rummel, o professor Arão Rummel, quando ele foi diretor, ele chegou a fazer as fundações e parou, por falta de verba. Então dizia, eu preciso de verba para transformar outra vez a faculdade em uma unidade, coisa que nós não tínhamos, né? Então esta foi uma grande luta que eu tive. Outras a gente teve na área didática, por razões nos anos 70 houve uma reforma universitária e, por exemplo, eu dava aula na época de genética e bioestatística. Meu chefe chegou para mim, o Armes, e disse, se o senhor quiser dar aula de bioestatística, o senhor tem que ir para um instituto de matemática e estatística. Se o senhor quiser dar genética humana, o senhor tem que ir para o Instituto de Biociências, né? Então, eu queria ficar aqui. Ele disse, o senhor vai dar aula de ética. E na época, ética era terrível, era catecismo. Deveres para com Deus, deveres para consigo próprio, deveres para com os alunos, deveres para com o próximo. E eu não gostei da ideia. Então eu disse, bom, eu aceito desde que eu vá fazer um curso de Direito. Então minha formação, muita gente não entende às vezes, mas ela foi se formando por causa das necessidades docentes, né? Eu fui fazer bioestatística, porque a primeira vez também que eu fui conversar com o professor Walter Rezer, eu fui com uma pergunta que todo mundo que está começando a carreira faz. Qual o tamanho da amostra que eu preciso? Qual é o N da minha amostra? E eu entrei na sala dele e perguntei isso. Qual é o tamanho da... E ele virou para mim e disse, eu não sou adivinho. Eu disse, sim, mas me disseram que o estatística calcula. Ele disse, calcula. Qual é o erro de primeira espécie que o senhor quer correr? Qual é o erro de segunda espécie que o senhor quer correr? Qual é a diferença entre os lotes que o senhor está estudando que o senhor quer detectar? Eu não sabia o que ele estava falando. E entrei para a minha sala meio decepcionado. Então, na época eu tinha uma gaveta, porque a outra gaveta era de um outro assistente que também estava começando. E o professor Arnes passou por mim e me viu assim, com a cabeça abaixada, né? Ele disse, o que você tem, Mendel? E eu contei o que aconteceu. Eu disse, você foi falar com o Rezer sem saber nada de estatística? Amanhã o senhor vai fazer curso de bioestatística. Professor, mas eu não gosto de estatística. Eu não perguntei se o senhor gosta ou não gosta. O senhor vai fazer curso de bioestatística. E eu fiz. Então, a minha formação é odontologia, pós-graduação em genética humana e bioestatística. Como entrou a genética humana? Eu entrei para um departamento que todo mundo tinha mais de uma faculdade. O Arbenz era formado em medicina e odontologia. O professor João Sampaio Doria, que na época era o catedrático, quando eu comecei, ele tinha o curso de Direito. Eu era o primeiro dentista puro, digamos, né? E então eu tive dificuldades no começo.
E eu exprimi essa minha ansiedade para o Arbenz. Então ele disse, o senhor tem que arrumar alguma coisa que quando falem naquela coisa, digam, olha, isto é com Mendel. Então eu fui para casa pensando nisso e apareceu um curso de genética humana, organizado pela Rockefeller Foundation. E eu fui fazer o curso de genética humana, porque o meu nome, Mendel, todo mundo dizia que eu tinha que entender de hereditariedade desde o colégio, né? Então, para mim, veio a calhar. E lá também aprendi estatística aplicada a populações. Então, foi outro curso de estatística que eu fiz. Acabei fazendo depois com o próprio Walter Lezer um curso. E quando eu voltei pensando, agora chego para o Walter Lezer e eu vou abafar, né? Cheguei e disse, o erro de primeira espécie que eu quero correr é de 5%, o erro de segunda espécie é de 80%, a diferença que eu quero detectar entre os lotes é de 20%, e ele disse, e quais são as evidências que o senhor tem para a hipótese alternativa? Como professor? Em realidade, digamos, ele estava me ensinando metodologia científica, que eu leciono atualmente, pelo método lusitano. Ele me dava uma paulada na cabeça e eu ia procurar a resposta, porque ele disse, digamos que o senhor faça todo o trabalho e o trabalho, a sua hipótese de trabalho não dê em nada. Como é que o senhor justifica o trabalho? Pensei, ele disse, biblioteca, moço, biblioteca. E é por isso que quando eu fui diretor, uma das coisas que eu me preocupei é informatizar toda a biblioteca. A biblioteca foi informatizada na minha gestão. Aliás, não só a biblioteca. Me preocupei com os departamentos, com a biblioteca, com a administração. E é assim que, digamos, o Mendel foi se tornando um professor, fazia trabalhos de pesquisa e extensão à comunidade, que são os 3 alicerces da universidade. Outras coisas, consegui, felizmente, no último ano da minha gestão, saiu o dinheiro para fechar a faculdade. Então, eu inaugurei a faculdade, faltando 1 mês ou 2 para terminar a minha gestão, que eu acho que foi uma coisa extremamente importante nesse sentido. Se voltar os professores a se encontrar, porque naquele restaurante que eu falei anteriormente, se trocava muita ideia, surgiam muitas ideias de trabalho de pesquisa, coisa que os docentes estando separados não tinham como trocar essas ideias. Então, para mim era extremamente importante nós termos a nossa casa, né? Os galpões de serviços que não existiam, tudo isso foi feito na minha gestão. O CAP é outra história, porque quando eu era diretor, aconteceu o seguinte, houve um problema com indivíduos portadores de HIV na psicologia. A diretora de psicologia proibiu eles de terem contato com quem dava orientação psicológica para eles. E eu achei aquilo um absurdo e trouxe eles para cá. Aí saiu em todos os jornais que um professor de odontologia entendia as coisas, a necessidade deles melhor do que a diretora lá, que eu não me lembro quem era, de psicologia. Eu acho que eu nem cheguei a conhecê-la. Mas aí começou a surgir a ideia do Centro de Atendimento a Pessoas Especiais, que hoje é referência e é copiado em todas as unidades. Foi também durante a minha gestão. Uma outra coisa que aconteceu durante